Números 20. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e Arão. Queixaram-se a Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com Arão, seu irmão, reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha, à vista deles, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, conforme este lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para me santificar à vista dos israelitas, não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Estas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele se mostrou santo no meio deles. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz o teu irmão Israel: tu sabes de todas as dificuldades que vieram sobre nós. Os nossos antepassados desceram para o Egito, e ali vivemos durante muitos anos. Os egípcios, porém, nos maltrataram, a nós e aos nossos antepassados. Mas quando clamamos ao Senhor, ele ouviu o nosso clamor, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade na fronteira do teu território. Deixa-nos atravessar a tua terra. Não passaremos por nenhuma plantação, nem vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei, e não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o teu território. Edom, porém, respondeu: vocês não poderão passar por nós. Caso contrário, nós os atacaremos com a espada. Os israelitas disseram: iremos pela estrada principal. Se nós e os nossos rebanhos bebermos da tua água, pagaremos por ela. Queremos apenas atravessar a pé, nada mais. Edom insistiu: vocês não poderão atravessar. Então Edom os atacou com um exército grande e poderoso. Visto que Edom se recusou a deixá-los atravessar o seu território, Israel desviou-se dele. Toda a comunidade israelita partiu de Cádiz e chegou ao Monte Or. Naquele monte, perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: Arão será reunido ao seu povo. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois contenderam contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Leve Arão e Eleazar, o seu filho, para o alto do Monte Or. Tire as vestes de Arão e coloque-as em Eleazar, o seu filho, pois Arão será reunido ao seu povo, ele morrerá ali. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Subiram ao Monte Or à vista de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou em Eleazar, o seu filho. Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, todos os israelitas prantearam-no durante 30 dias. Olá pessoal, tudo bem? Olá Érica. Enfim, antigamente eu gravava o vídeo dessas devocionais e depois eu publicava. E eu até particularmente prefiro assim, porque aí eu gravo na hora que der, nem que seja meia-noite, 1h da manhã, e depois eu edito. Ainda tinha esse lado aí que ajudava. Porém, o que acontece? O Instagram ele tá
me proibindo de postar vídeos muito grandes. Eles não estão incentivando que a gente poste vídeos grandes. Então eu teria que postar do computador e é um pouco chato de fazer isso. Então eu tive a ideia de passar a gravar lives, fazendo a mesma coisa que eu fazia, lendo o texto e depois explicando, porque a live sim, ela fica salva numa boa, sem maiores dificuldades. E eu vou então passar a explicação do texto, mesmo não tendo aqui grande audiência, aparentemente só a Érica, mas não tem problema nenhum. E posteriormente as pessoas podem ver que vai ficar gravada. Então vamos lá. Esse texto aqui de Números 20, que é o texto da nossa sequência de onde nós paramos, ele fala aqui dessa fase em que a nação dos hebreus, a nação de Israel, ainda era uma nação nômade, uma nação que peregrinou pelo deserto, depois de uma escravidão, 400 anos de escravidão no Egito, e estava indo em direção à terra prometida, a terra que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, os seus antepassados. E com base nessa promessa, Deus levanta Moisés para conduzir o povo pelo deserto até chegar à terra que ele tinha prometido. Nessa fase aqui da peregrinação no deserto, começa o texto falando sobre a morte de Miriam. Quem foi Miriam? Miriam foi a irmã de Moisés, a mesma que esteve com ele na infância, esteve com ele também celebrando ali o livramento do Senhor, que também falhou algumas vezes nessa caminhada, porém era uma pessoa muito querida ali do povo, muito importante, ela era irmã do líder. Então já começa o texto com essa notícia da morte de Miriam no primeiro mês. E esse primeiro mês, a gente vai ver por outros textos bíblicos que falam da mesma situação, da mesma ocorrência, que é o primeiro mês do ano 40 de peregrinação. A gente sabe que o povo ficou 40 anos peregrinando no deserto. Então eles aqui estão no final dessa jornada, Era para eles terem feito a travessia em muito menos tempo, Porém, por conta da sua desobediência, por eles terem faltado com a confiança em Deus, não terem realmente confiado no Senhor, terem murmurado muito, reclamado muito, eles acabaram ficando muito mais tempo nessa peregrinação do que deveriam, A promessa a se cumprir na vida deles atrasou. E Deus, em forma de juízo, disse que aquela geração que saiu do Egito não tomaria posse da terra prometida, não entraria na terra prometida. Na verdade, todos aqueles que tinham mais de 20 anos quando saíram do Egito não entrariam na terra prometida. Aqui deviam ter por volta dos seus 60 anos. Então, essa geração não entraria mais, porque havia se rebelado contra Deus, feito coisas que Deus desaprovava. Então essa morte de Miriam já é emblemática, mostrando aí essa primeira geração que não possuiria a terra. E a gente vai ver aqui de Números 20 em diante uma transição, de toda essa geração antiga morrendo e apenas os seus filhos, os mais novos, os que tinham até 20 anos quando saíram do Egito, sobrevivendo e realmente vivendo essa parte de conquista da terra, de viver a promessa de Deus. Em sequência, nesse texto, nós vamos ver duas rebeliões. A primeira rebelião é a rebelião dos israelitas contra Moisés e Arão e contra Deus, diante da escassez de água. E a segunda rebelião é a rebelião do próprio Moisés e de Arão, por não fazerem o que Deus havia instruído eles. São dois eventos que Deus desaprovou e que trouxeram consequências para a vida do povo. Então esse primeiro evento dos israelitas, a gente sabe que água é um item essencial para a sobrevivência, e até aí tudo bem. A gente sabe que é legítimo a gente sentir sede, a gente sentir falta de algumas coisas na vida, a gente até colocar diante de Deus essas situações. Seria totalmente legítimo o povo chegar para Moisés e falar: estamos com sede, o que vamos fazer? E diante
situação de escassez, né, eles começaram, em vez de apenas colocarem a sua necessidade, eles começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a falar que era melhor que tivessem morrido, que eles estavam com saudade do Egito, de tudo que eles viviam no Egito, né, das cebolas, das romãs, dos figos do Egito. Isso mostra uma tremenda ingratidão por parte do povo para com Deus, porque no Egito eles eram escravos, eles tinham algumas coisas, porém estavam sem liberdade real, e Deus estava levando eles para uma terra que seria deles, estava levando eles para o cumprimento de uma promessa. E em nenhum momento no deserto Deus deixou faltar nada na vida deles. Não faltou suprimento, não faltou alimento, não faltou água. Em vários momentos Deus supriu. Porém, eles, assim como em outras vezes, só tiveram olhos para aquilo que faltava, só tiveram olhos para aquilo que não tinham naquele exato momento, ainda que Deus fosse prover. Isso nos fala ao nosso coração, né, o quanto de nós somos ingratos, né, e reclamamos, desconsiderando tudo que Deus já fez na nossa vida, todo o passado, tantos livramentos que Deus deu, tantas provisões que Deus já deu, portas que o Senhor abriu, e a gente às vezes só reclama, e a nossa fé fica abalada, a nossa relação com as pessoas fica abalada, a gente para a caminhada para reclamar. E enquanto Deus nos fala, olha, vamos marchar, vamos caminhar, vocês estão indo para um lugar, enquanto vocês caminham, eu vou provendo as necessidades. Deus colocava uma coluna de nuvem durante a noite, durante o dia, para protegê-los do sol quente. Durante a noite ele colocava uma coluna de fogo para os acompanhar, para que eles pudessem ser protegidos do frio. Deus mandava o maná do céu, que era como se fosse um bolinho com sabor de mel, todos os dias, que surgia dentro do orvalho nas plantas. Deus mandava aves para eles se alimentarem. Ainda assim eles estavam com saudades das cebolas do Egito, de uma época muito difícil de escravidão, onde eles estavam sendo duramente pressionados a dar cada vez mais de si, e eles não tinham de fato a liberdade. Nós que somos cristãos, que temos liberdade em Cristo, devemos valorizar esse estado de liberdade em Cristo, em vez de chorar aquilo que nós tínhamos quando éramos do mundo, quando não conhecíamos o Senhor. Porque em Deus, ainda que passando por provas, ainda passando por privações, ainda passando por testes de fé, nós temos um Deus que supre todas as nossas necessidades e que não nos deixa faltar nada de que realmente necessitamos. Nós temos um Deus que se mostra presente, que nos cuida como a filhos, um Deus que nos adotou e nos ama com amor incondicional, mas a gente às vezes se esquece disso e passa a apenas reclamar e não valorizar as coisas boas da vida. E por fim a gente vê que eles estavam aqui diante de um desafio de escassez, né, de água, e eles se rebelaram e começaram a reclamar. O que é que Moisés e Arão fazem diante disso? Eles vão orar. Então a atitude inicial deles é perfeita, é ok. Eles vão diante do Senhor, se prostram, começam a clamar ao Senhor, e o Senhor fala com eles. E o que é que Deus fala para Moisés e para Arão? Que Deus estaria ali suprindo necessidades. Moisés precisaria tão somente chegar a uma rocha e falar à rocha, e essa rocha daria água que saciaria todo o povo e também os seus animais. Então Deus deu uma instrução clara para que Moisés obedecesse, e Deus viria com livramento. E já havia acontecido uma situação igual no passado. Quando a gente vai, se eu não me engano, para Êxodo 17, depois você pode conferir, a gente vê uma situação igualzinha. Só que nessa ocasião Deus manda Moisés tocar com a vara na rocha, e a rocha daria água. Só que nessa ocasião Deus fala diferente. Você vai falar à rocha e a rocha vai dar água. Só que Moisés já estava sem paciência, está virado contra o povo, e o seu estado emocional, enfim, a sua maneira de agir não foi conforme o que o Senhor disse.
Então pôs tudo a perder. Tudo que Deus tinha falado com ele já era para ele acalmar o coração, já era para ele simplesmente fazer o que Deus tinha falado e as coisas iam ficar boas, mas não. Moisés chegou diante do povo. E aí como é que diz aqui? Deixa eu achar aqui no texto para a gente ler. O que é que Moisés disse? Escutem, rebeldes. O povo já estava revoltado, o povo já estava irado. Mas Moisés diz: escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Então aí nós vemos 3 erros principais de Moisés. Primeiro, que ele agiu com ira. Ele falou com ira. Já começou chamando o pessoal de rebelde aqui, agindo com ira. Não cabia essa situação aqui. Então esse estado emocional dele já colocou muita coisa a perder. Mas não foi só isso. Em segundo lugar, a gente vê que ele atribuiu a si o que vinha de Deus. Ele, sem querer, querendo, né, de uma maneira pecaminosa, porque o coração do homem é pecaminoso, mesmo sendo Moisés, ele usurpou a glória de Deus. Ele atribuiu a si o que vinha de Deus. Porque ele fala o seguinte: teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês. Ou seja, ele estava dizendo como se viesse dele o poder, né? Eu teria que tirar água dessa rocha para dar para vocês. Não era ele, não era para ele chamar para ele, era para ele falar: o Senhor proverá água para vocês. E ele então obedeceria às palavras do Senhor, falaria a rocha e a rocha daria água. Mas ele não, ele se irou. Ele falou que, de alguma maneira, que ele estaria tirando água da rocha para o povo, né? Então ele cometeu um segundo erro aí de atribuir a si o que vinha de Deus. E por fim, ele fez a coisa do seu jeito e não do jeito de Deus. Deus mandou ele dessa vez falar a rocha e não bater na rocha. E ele fez o quê? Ele bateu 2 vezes com a vara da rocha, com a vara na rocha. Ou seja, ele agiu com força, com violência, como se a sua força, a sua violência fossem produzir o resultado esperado. E a gente aprende com essa história que o nosso jeitinho de resolver as coisas, fazer as coisas do nosso jeito, tentando ajudar Deus, só pioram tudo, só atrapalham tudo. Deus não precisa da nossa ajuda, Deus não precisa do nosso jeitinho, Deus não precisa da nossa ira, da nossa violência, as pessoas não precisam dos nossos ataques de fúria, de juízo, né? A gente só precisa agir em obediência a Deus, é isso que Deus deseja de nós. E o restante está nas mãos de Deus. O restante Deus faz no tempo dele, da forma dele, como ele havia prometido. Então, por que Moisés e Arão, porque Arão estava junto, né? De alguma maneira Deus considerou que os dois estavam agindo ali numa só atitude, numa concordância. Por causa dessa atitude, Deus disse que Moisés e Arão, embora sendo os líderes do povo, os que conduziram o povo pelo deserto, tirou o povo através de milagres e prodígios do Egito, eles não entrariam na terra prometida. E isso daí é algo que nos soa a princípio algo muito pesado, né? A gente fala: caramba, Deus pegou pesado. Pegou. Deus pegou pesado. Mas Deus foi justo? Foi. Ele não foi injusto em momento algum. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados fazem com que a justiça de Deus, a ira de Deus, seja justa quando direcionada a nós. E aqui Deus está agindo de forma pedagógica, porque Moisés, Arão e outros, né, do povo eram filhos. E como filhos, Deus não está simplesmente pensando em punir, mas em ensinar, né? O propósito de Deus com os seus filhos é ensinar. Mas Deus ensinar o seu povo através de uma atitude errada que nós tivemos, não significa que Ele vai ensinar sempre nos livrando de sofrer as consequências pelos nossos erros. Às vezes Deus vai agir com misericórdia e com graça e não vai punir. Como em diversos momentos na história aqui de Israel no deserto, Deus não deu a eles o que eles mereciam. Porém,
muitas vezes Deus vai permitir que nós soframos a pena, que nós arquemos com as consequências das nossas atitudes, a fim de que aprendamos, né? E a fim de servir de exemplo também para outras pessoas que estão ao nosso redor. Aqui, Moisés e Arão, eles são líderes, eles são referência. Aquele que é líder, aquele que é referência, ele tem uma responsabilidade muito maior do que outras pessoas. Eles têm a responsabilidade de serem exemplo. Então, quando Moisés e Arão falham, e falham de uma maneira grave, porque eles atribuíram a si uma glória que pertencia a Deus, e eles desobedeceram a Deus diante de todo o povo, Deus também agiu de uma maneira proporcional, né? Ou Deus poderia até, de forma, se fosse proporcional, Deus teria acabado com eles na hora, mas ele agiu de uma maneira dura, mas para ensinar princípios, né? Como eu já falei, aqui a gente está lidando com um povo bárbaro, um povo antigo, uma nação que estava sendo formada. Um povo bárbaro, ele é um povo que você precisa desenhar em letras garrafais para eles entenderem, escrever com letras garrafais ou desenhar para eles entenderem. E Deus fazia assim com a nação de Israel. Deus desenhava bem grande para que eles pudessem entender e conhecer ao próprio Deus. Eles não tinham Bíblia como nós temos hoje. Eles tinham a lei que Moisés tinha acabado de receber. E Deus se relacionava com eles diretamente. E isso também era uma responsabilidade muito grande, porque Deus está se relacionando com eles diretamente, ainda assim eles estão se insurgindo contra Deus, ainda assim estão agindo de forma não grata para com Deus. Então é muito sério. Então Deus diz que o tempo de Moisés e o tempo de Arão também terminaria, e eles não viveriam a próxima etapa, que era entrar na Terra Prometida e conquistar a Terra Prometida. Isso também nos fala que há um tempo para cada coisa na vida. Há um tempo até para a própria liderança, né? E os líderes de verdade precisam entender quando a hora deles já deu, já foi, e é hora de levantar uma nova pessoa. É claro que eles, com muito zelo, muita responsabilidade, assumem o máximo que podem aquilo que lhes foi confiado por Deus. A responsabilidade, as atribuições, beleza. Mas chega uma hora que precisa parar, precisa entender que já foi, né? E a gente... Então a gente aprende também que é um tempo, né? Mesmo para a liderança, por mais que seja uma liderança maravilhosa, como a liderança de Moisés, de Arão, que era o líder religioso perante o povo, e aqui a gente está lidando aqui com milhões de pessoas, mas o tempo deles também uma hora acaba para que outros possam vir. Bem, dando continuidade à explicação do texto, eu vou falar agora sobre a outra parte do texto que a gente leu no início dessa live, que é quando eles vão passar por uma estrada que é no território de Edom, dos Edomitas. E quem são os Edomitas? Os Edomitas são os descendentes de Esaú. Quem era Esaú? Esaú era irmão de Jacó. Jacó, que era um antepassado aí, da nação de Israel, dos israelitas, dos hebreus, né? Então a gente vê aqui que eles estavam querendo passar por um território de um povo que tinha um ascendente em comum. Por isso que quando Moisés vai falar aqui no versículo 14, deixa eu abrir aqui, ele diz o seguinte: assim diz o teu irmão Israel, tu sabes de todas as dificuldades que vieram sobre nós. Então ele está se dirigindo ao rei de Edom e está falando, assim diz o teu irmão Israel. Por quê? Porque Esaú era irmão de Jacó. De Esaú vieram os Edomitas. De Jacó vieram os israelitas. Então eles tiveram ali dois irmãos que já tiveram suas desavenças no passado, mas que se reconciliaram. Porém, parece que os Edomitas não tinham esse mesmo espírito de reconciliação como Esaú e Jacó tiveram tendo em acabaram tendo em algum momento de suas vidas, né? Então eles não trataram bem, porque quando
os israelitas vão passar pelo território de Edom, eles não deixam, eles não permitem. Eles falam, vocês não vão passar por aqui. E os israelitas, eles falam com toda a educação, olha, a gente vai passar pela estrada principal, a gente não vai entrar nos povoados, a gente não vai tomar nada de vocês, a gente não vai comer nada de vocês, não vai tomar da água de vocês, né? E se alguém tomar alguma coisa, a gente vai pagar por aquilo que foi tomado, que bebeu, enfim. A gente só quer passar por essa estrada, porque para onde eles queriam chegar, aquela estrada era muito importante. Porém, os edomitas, eles não permitiram, não quiseram, e já começaram a se insurgir mesmo em guerra contra os israelitas, tanto que os israelitas tiveram que se desviar. E nós vamos ver em Deuteronômio, no início de Deuteronômio, vai repetir essa história aqui, mostrando outros detalhes. E vai mostrar que Deus alertou eles, que eles não deveriam insistir com os edomitas, né? Que eles não deveriam tomar nada dos edomitas. Então, como Deus já tinha alertado, eles, em obediência, não contendem, não entram em guerra com os edomitas, e eles desviam a sua rota. Nesse desvio de rota, eles vão por um trecho do deserto muito difícil, muito penoso, mas foi o preço para eles não contenderem com os seus irmãos, né, em termos de povos que surgiram de um mesmo núcleo familiar, né? No passado, Deus não queria que eles contendessem com eles. Isso fala pra gente de várias coisas, né? Fala pra gente que às vezes a gente vai ter que sofrer o dano com pessoas que teriam que ser nossos irmãos, pessoas que às vezes até são da nossa família, ou são familiares, ou pessoas que já foram muito amigas e que do nada resolvem contender com a gente, não reconhecem o que a gente já fez, não procuram ter paz enquanto a nossa fala é de paz, estão prontas realmente para brigar. E a gente precisa revidar essa guerra, essa briga com paz, evitando, às vezes se afastando, simplesmente. E é muito difícil, né? Porque às vezes a gente fala, pô, eu tô com a razão, eu tenho direito de brigar, eu tenho direito de falar. E você tem mesmo, só que Deus nos manda, assim como Jesus nos ensinou, oferecer outra face. Tem vezes que a gente vai ter que lutar por aquilo que é justo e brigar por aquilo que é direito nosso, e tem vezes que isso vai ser necessário, mas tem vezes que não, que Deus vai mandar a gente sofrer a pena, a gente caminhar a segunda milha, a gente passar por coisas apenas para não se desentender. E a gente tem que estar muito sensível a Deus, ouvindo o Senhor, para entender o que Ele quer de nós em cada momento. E em geral, de um cristão é esperado esse espírito pacificador, esse espírito de paz, né? E é algo que a gente aprende, né? E toma para as nossas vidas, e ensina também aos nossos filhos e às pessoas ao nosso redor. Às vezes não é nem o que você está deixando de ganhar, mas é a sua atitude que vai influenciar pessoas, e até o seu próprio inimigo vai ser influenciado pela sua atitude de amor. Assim como a gente lembra de Esaú e Jacó, quando eles se reencontraram, eram irmãos que brigaram, né, e brigaram feio, e quando eles se reencontram, um tinha todo o direito de matar o outro, mas não mata, né, e eles se abraçam e choram juntos, e há uma reconciliação. E às vezes é isso. A atitude de não pagar o mal com o mal, de não agir pelos nossos direitos sempre, até o último, sabe? Isso constrange as pessoas. E se não produz resultados imediatos, quem sabe lá na frente vai produzir alguma coisa. Mas isso a gente entrega para Deus, né? Cabe a nós buscar a paz, fazer o bem enquanto a gente pode. E por fim o texto ele termina falando da morte de Arão. E já aqui a morte de Arão sendo já uma primeira punição, né? A primeira consequência de Arão ter pecado junto com Moisés nesse evento aqui das águas de Meribá. Então o texto diz claramente que Arão morreria, seria punido por isso,
ele não possuiria a terra, ou seja, ele iria morrer antes de conquistar a terra, de enxergar a terra. E Deus cumpre. Isso não significa que Arão não foi salvo, isso não significa que Arão não deixou um legado, né? Apenas que ele sofreu ali uma consequência da sua atitude. Mas apesar dessa consequência, a gente vê também uma atitude de graça, um legado que honra o nome de Arão. Porque Deus fala o seguinte: vocês vão para o monte, o filho de Arão vai junto, Eleazar, e o filho, ele herda, né, essa função sacerdotal principal que Arão tinha, né? Ele era o sacerdote principal diante do povo. E a roupa de Arão seria então passada para Eleazar, que assumiria suas funções. E logo depois de passar a roupa, Arão morreu, né? Então foi uma coisa assim que Deus realmente tomou a vida dele. Mas ele teve o prazer, a honra de ver o seu filho assumindo o seu lugar e dando continuidade à sua missão enquanto ele ainda estava vivo. E quando eles descem do monte e é comunicada a morte de Arão, diz que o povo chorou por 30 dias a morte de Arão. Isso mostra como Arão era um homem muito especial, muito querido do povo, né? Era o principal, né, líder, sacerdote, né, o líder religioso ali do povo. E então eles sofrem muito a sua morte. E a gente vê que, em termos de sacerdócio, a gente vai ver vários sacerdotes que morreram, como Arão. Um dia o filho de Arão, Eleazar, morreu também, e assim por diante. Porém, a gente tem um sacerdote que vive para sempre, que é Jesus. Uma das funções do ministério de Jesus foi a função de sacerdote, né? Jesus era profeta, era sacerdote, era rei, né? Como já foi até falado nas nossas aulas lá da igreja. E Jesus, como sacerdote, que é o intermediário entre nós e Deus, ele ressuscitou e vive para sempre, e para sempre faz esse caminho de nós para Deus, de maneira que não precisamos de outro intermediário, porque Jesus é o intermediário definitivo entre nós e Deus. Tá bom, pessoal? Quero saber, vocês duas aí, muito obrigado pela audiência. Eu quero saber se tem alguma pergunta para fazer, algum comentário adicional para fazer. Se não tiver, a gente encerra. Eu vou estar sempre fazendo essas lives, quase todos os dias, nem sempre nesse horário, mas com o intuito principal de deixar gravado e ficar aí no feed, né? Quer dizer, no perfil, né? Ficar no perfil, então as pessoas vão poder ver a hora que elas quiserem. Mas show de bola, que bom. Obrigado, Natália, obrigado, Érica, pela participação aí, pela audiência. E amanhã, em horário que eu ainda vou divulgar, vou ver se amanhã de manhã eu divulgo para vocês, eu vou estar falando sobre Números 21. A gente está estudando a Bíblia capítulo por capítulo. Quem quiser aproveitar o início do ano, voltar lá em Gênesis, pode aproveitar que tem todos os capítulos de Gênesis até Números. E amanhã eu vou estar falando de Números 21, que narra uma coisa muito interessante, que é quando Deus manda Moisés levantar uma serpente de bronze. E essa serpente de bronze, ela é um tipo de Cristo, tá? Ela simboliza Cristo. E eu vou explicar melhor isso amanhã para vocês, e é um texto muito legal, muito legal. Então, obrigado, até a próxima e fiquem com Deus.